Eu não tô gravando áudio, né? Não precisa. Tá bom. Tá, vem. Então vamos lá. Peraí. Dá uma mordidinha na boca pra ela ficar mais vermelha. Eu amo, obrigada, eu amo vocês. Amo! Maravilhosos! O Atualidades de hoje vai ser rebatendo argumentos antipetistas, principalmente relacionados à economia, relacionados à reforma de mídia e relacionados à Venezuela. Eu vou falar bem rapidamente de Venezuela porque o que eu quero indicar e deixar indicado pra vocês hoje é o vídeo da Sabrina do canal Tese 11, em que ela é um vídeo do IGTV, mas ela entra em pormenores sobre a questão da Venezuela. Eu tinha gravado esse vídeo a princípio com a Ana Roxo, do canal Mundo Segundo Ana Roxo, mas por questões técnicas eu não consegui, enfim, fazer isso chegar na mão da Joana, que é minha editora, e eu vou fazendo freestyle pra soltar pra vocês ainda hoje, porque eu sei que a gente tá com a campanha na rua e precisa dialogar e vocês estão precisando desse subsídio. E eu vou começar pelo campo da economia. Tudo que eu citar em termos de artigos, de coisas que eu tô citando aqui no meio da minha fala, vão estar aqui na descrição no box. Você pode acessar e compartilhar para as pessoas, principalmente porque, lembrando, pessoal, nós estamos lutando contra uma campanha que é baseada em mentiras. Não é que a campanha produz uma ou outra mentira por engano do Bolsonaro. O que eles têm feito é uma campanha baseada em indústrias de mentiras que circulam basicamente de um modo muito capilarizado por WhatsApp. Então, boa parte do nosso trabalho dessa campanha é trazer a informação para as pessoas, é trazer os fatos, é tentar desmistificar e destruir essas fake news que estão basicamente ganhando eleições. No campo da economia existem muitos argumentos. As pessoas relatam que o PT destruiu a economia do governo nesses anos e que a campanha do Bolsonaro é uma campanha liberal e que é o receituário liberal da economia que vai resolver a crise e tal. E por que esse tipo de argumento ele me assusta? Que, assim, um pouco do receituário que está previsto no programa de governo do Bolsonaro, gente, porque é isso que é importante frisar. O programa de governo do Bolsonaro, ele não cita em pormenores nada. É um conjunto de chavões que estão lá, assim, essa coisa mesmo pra convencer o público, porque de capacidade de implementação, assim, como ele vai fazer, de onde ele vai tirar daqui pra pôr ali, nada disso consta. É um programa bem geral, que não entra em detalhes em nada e que não dá muitas pistas pra gente entender o que ele pretende fazer. A única coisa que ele fala é que ele vai reduzir a máquina pública e basicamente isso. As mesmas pessoas que falam que o PT destruiu a economia, que etc, são as pessoas que vão querer votar no Bolsonaro, que está prevendo no seu programa de governo um receituário muito parecido com o receituário do Michel Temer, é a agenda do Michel Temer para a economia agravada, ou seja, o corte profundo nos gastos sociais, ou seja, desmanchar a saúde pública, desmanchar a educação pública, desmanchar tudo que é público, que é serviço para os trabalhadores, porque mexer nos privilégios, ou seja, nas pensões para militares, nos privilégios do judiciário, auxílio moradia para deputado, auxílio moradia para militar, para juiz, nada disso ele pretende mexer. Ele, inclusive, tem vídeo dele relatando que ele não pretende mexer em nada disso, que não abre mão de um centavo do que ele ganha como remuneração parlamentar. Quais são as principais medidas, as únicas coisas que a gente consegue aprender do programa de governo dele para a economia? Que ele pretende dar conta do déficit, ou seja, o déficit é o quanto o país vai terminar no vermelho, né? Qual é a dívida que o país tem no ano. O previsto para o nosso déficit de 2018 é de 150 bilhões de reais até o final do ano. Ele fala com um receituário que basicamente prevê cortes de despesas, privatizações, que é o que eles chamam de vendas de ativos públicos, ou seja, privatizando as empresas estatais que estão gerando renda e receita para o governo. E cortando ministérios, que é uma medida, gente, mais populista do que factivelmente geradora de receita, ou seja, essa coisa de você cortar ministério é mais para as pessoas verem que você é uma pessoa que está ali economizando do que, já diria Ciro Gomes, gera bilhão. Não gera bilhão, não gera essa receita. Ou seja, essas são as únicas 3 coisas que ele cita no programa de governo que ele pretende fazer para dar conta do déficit, e ainda fala que vai deixar um superávit, ou seja, vai deixar em receita pro caixa da União não sei quantos bilhões de reais. Ele fala que assim ele vai resolver os problemas do país. Não entra em pormenores. A gente sabe que vendendo a Petrobras, que é a empresa de maior valor para o país hoje, ele não consegue atingir nem 20% do valor desse déficit. Fazendo essas medidas que ele está propondo, ele não só não dá conta, nem de chegar perto de dar conta do déficit, ou seja, dessa dívida que o país tem, como ele também tira o poder de compra do trabalhador, principalmente com essa questão de desmontar o serviço público. Muita gente não se importa, a gente vai viver um caos social a partir dessas medidas, mas eu acho que todo mundo deveria se importar com um efeito
principal que esse tipo de medida, que é o desmonte total do Estado, pode ter na sociedade, que é a paralisação da economia. Porque quando você começa a tirar a estrutura, tirar os investimentos na estrutura da sociedade, ou seja, você tira a saúde do povo, você tira a educação do povo, você vai congelando a capacidade de consumo, ou seja, você vai congelando a capacidade de compra das pessoas, e isso vai paralisando a base da economia. E para além de gerar caos social, enfim. Essas são as medidas principais. O fato é que a gente tem consciência muito clara de que isso não dá conta do problema do país. Então, como é que a gente pode aferir o que vai acontecer? A última figura que o país teve, que propôs um programa de governo vazio, sem detalhamento do que ele pretende fazer pela economia, que propôs um responsável pelo plano econômico, que pode ser que tenha alguma credibilidade com o mercado, porque o Paulo Guedes, que é esse representante, aparentemente tem, mas que não tem nenhuma experiência com a máquina pública. E tem muita gente que se ilude com esse argumento de que a pessoa que não tem nenhuma experiência com a máquina pública vai ser capaz de gerir a máquina pública, e isso não existe. As pessoas acham que isso é arejar, é trazer uma pessoa que tem mais capacidade, gestão da ciência da gestão privada para a gestão pública. A gestão privada e a gestão pública, gente, não são a mesma coisa, elas não são de perto a mesma coisa. E existe, para além de tudo, esse mito de que a gestão privada ela é eficiente e ela não é marcada pela corrupção. A gente tem aí grandes exemplos de empresas privadas que têm amplos esquemas de corrupção montados internamente, JPS, Odebrecht, enfim. Para além de não ser a mesma coisa, essas empresas não estão isentas dessa questão da corrupção. Esse é um argumento falacioso e que pode levar a gente ao caos que essa última figura levou a gente. A última pessoa que propôs isso foi o Collor. Anos atrás, botando uma pessoa que desconhecia completamente a máquina pública, uma figura que não tem gabarito, ou seja, que não tem capacidade com a máquina pública, não tem experiência, não demonstrou nada e que não detalha o que pretende fazer. Porque ainda no limite, gente, se a gente quiser virar e falar, não, beleza, ele pode não ter experiência, mas ele tá aqui detalhando em pormenores como é que ele vai tirar a gente dessa fossa, não é isso que o Paulo Guedes está fazendo. E a gente, além de ter um programa de governo completamente vazio e sem muitas medidas chavões, etc., as figuras que estão compondo a equipe econômica dele são figuras assim, vazias, são pessoas que não propõem muita coisa. Eu vou deixar uma matéria do Intercept, aquele jornal, em que ele fala, um jornalista levanta algumas questões relativas a pessoas presentes na equipe econômica do Bolsonaro. Tem uma pessoa que está presente, que é um ex-diretor do IPEA, chamado Adolfo Saxida, alguma coisa assim. Ele encontra num blog desse cara, poucos meses atrás, uma proposta de que ele ia mudar completamente a estrutura dos impostos no país, fazendo com que todas as pessoas, nós, pessoas comuns, que ganham nem até 5 salários mínimos, e tipo, Ike Batista, pagariam a mesma alíquota de imposto, ou seja, a mãe aposentada, as empregadas domésticas, todos nós, classe trabalhadora, pagaremos a mesma alíquota de imposto que, por exemplo, um milionário no país. Além disso ser injusto, isso é inviável. São propostas tão esdrúxulas que nunca foram aplicadas. Essa proposta, por exemplo, do imposto é tão absurda, isso não existe em lugar do mundo nenhum. Outro exemplo é o Marco Sintra, que foi um dos criadores e elaboradores da CPMF, compondo a equipe de um cara que está falando que vai reduzir imposto, mas que durante a campanha já está anunciando que está disposto a criar de volta a CPMF e ninguém se importa. Tá todo mundo realmente querendo pagar para ver. Já me estendi muito mais do que eu pretendia. O que eu quis expor para vocês aqui é o seguinte, gente. O programa de governo do Bolsonaro para a economia, ele é vazio. E o mais perigoso de tudo, ele apresenta uma roupagem liberal, ou seja, ele acena para o mercado de que ele vai fazer o que o mercado quer, mas não existe garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Ele aparenta não ter preparo nenhum, ele não detalha nada do modo como ele vai levar essas questões, ele cita chavões como orçamento base zero, eu vou criar uma carteira de trabalho brasileira, patriota, em tipo, uma carteira, vai manter a nossa carteira da CLT e vai criar uma outra para que os funcionários possam decidir com seus patrões quanto os patrões vão pagar, né? Ou seja, criar uma estrutura dessa num contexto de crise econômica, com trilhares de desempregados. Que patrão vai querer pagar o que é justo para um funcionário nesse contexto, né? Para além de também não ter nenhum tipo de proposta para lidar com a questão do desemprego no país. Enfim, o que eu quis trazer é que é um programa de governo para a economia
muito irresponsável. Irresponsável em que sentido? Não existem propostas concretas, ele não detalha por onde ele vai caminhar para chegar onde a gente precisa para tirar o país da crise econômica. E o mais assustador é que as pessoas, muito por desilusão, e eu compreendo a desilusão, a gente tem crítica sim à gestão do PT, a gente viveu aí uma mídia martelando na nossa cabeça esses anos todos, o PT é o pior do país, o PT é o anticristo, o PT tá aqui para destruir o país e não sei o quê. O perigo, na minha visão, é de todo mundo, por essa desilusão, estar disposto a tacar fogo na sociedade, botar o país na mão de um cara que não prevê nada. A última pessoa que apareceu com um figurão para dirigir o que ele chama de Ministério da Economia, ou seja, ele quer pegar todos os ministérios que lidam com a economia, juntar tudo e transformar em secretarias. Os orçamentos seguem lá, né? Não, isso aí realmente é só aparência de que vai mudar. Ele quer pegar essa pessoa, dar superpoderes para essa pessoa. A última pessoa que fez isso foi o Collor, colocando a Zélia, que foi aquela ministra que basicamente confiscou o dinheiro da poupança. Eu não estou aqui dizendo que o Paulo Guedes vai confiscar o dinheiro da sua poupança. O fato é, eleger um presidente que não tinha programa de governo, não apresentava detalhadamente como é que ele ia fazer para lidar com a crise, por a gente deixar o nosso emocional tomar a nossa decisão política, levou o país para esse tipo de coisa. E a gente pode estar indo para algo nesse sentido. É esse alerta que eu quero dar. O Bolsonaro não está prevendo nenhum receituário para a economia que o Temer não tenha aplicado, e os cortes de despesas sociais, ou seja, o povo que pague pela crise, e a tentativa de fazer a economia se recuperar nesse lugar. Mas essa não é a única forma de recuperar. Ela não tem recuperado. Os últimos 2 anos que a gente viveu da economia é o Temer tentando perfumar a bosta e mostrar para as pessoas que ele conseguiu fazer algo. A gente elegeu um cara que não tem projeto, que não tem experiência, que não está apontando por onde vai caminhar. O último que fez isso foi o Collor, por insatisfação com o PT. A gente pode virar e falar desse jeito: beleza, põe fogo em tudo, não tô nem aí, eu quero diferente a qualquer custo. A questão é que o diferente a qualquer custo vai pegar fogo. E não vai pegar fogo em outra pessoa, gente. Vai pegar fogo em nós, tá? Tomar essa decisão, tomar uma decisão de votar sem ter responsabilidade com a decisão econômica no momento de crise, gente, é muita irresponsabilidade. E não vai pegar fogo em outra pessoa, não. Vai pegar fogo em você que tá me assistindo, em mim, em todos nós que estamos aí na sociedade. Então eu acho que esse tipo de decisão de dane-se, eu quero mais ver o circo pegar fogo, é uma decisão um pouco cabida, porque o fato é que vai pegar fogo em você, não vai pegar fogo em outra pessoa, tá? Então eu vou deixar essa matéria do Intercept aqui na descrição. Vamos olhar com calma, com cuidado pra isso, gente. Porque tomar essa decisão, votar num candidato sem programa, é muito preocupante. É algo que todos nós deveríamos estar olhando. É algo que eu acho que é linha de frente de como a gente tem que discutir com os eleitores indecisos e nulos, porque isso vai reverberar em todas as nossas vidas. O segundo argumento antipetista, muito mencionado nas minhas redes sociais, eu imagino que a Sabrina também esteja recebendo muitos comentários nesse sentido, é a discussão de que o Brasil vai virar Venezuela. Eu discordo desse lugar em tantos sentidos, porque assim, primeiro que assim, você pode ter todas as críticas que você quiser ao PT, mas o PT sempre respeitou o jogo da democracia, sempre respeitou. Jogou o jogo da democracia, disputou a eleição e sempre jogou assim. Isso é coisa que até a direita que bate no PT dia e noite, como a Miriam Leitão, reconhece. O PT nunca fez nenhum tipo de tentativa de usurpar a democracia e de dar nenhum tipo de golpe. Se o PT quisesse ter transformado o país numa Venezuela, ele já teria transformado, gente. Ele teve 4 mandatos pra isso e ele não fez. E o mais preocupante, eu vou deixar aqui na descrição também uma entrevista que saiu no É o País, no jornal, de uma analista falando que quem está levando o país para esse lugar da Venezuela é o candidato que está apoiando uma contínua militarização da sociedade. A gente tem que conseguir olhar, galera, qual que é o conteúdo das políticas para além da legenda, para além da pessoa, para além do personalismo. A gente tem que conseguir olhar para além da figura do Haddad, para além da figura do Bolsonaro. A gente tem que olhar para o conteúdo das políticas. E o fato é que o candidato que está caminhando para um projeto de agravamento de crise econômica é o Bolsonaro. O candidato que está levando a gente para uma progressiva militarização da sociedade é o Bolsonaro. Para quem tá querendo se eleger, ou seja, eleger um governo civil com características autoritárias, é o Bolsonaro e não é o Haddad. Então quem tá querendo levar o país para uma situação parecida com a da Venezuela não é o Haddad, tá? Vamos tomar esse cuidado. Eu vou deixar aqui esse artigo na descrição e quero também recomendar
novamente, o vídeo da Sabrina sobre a Venezuela. Ela explica um pouco do processo histórico da Venezuela e conversa um pouco sobre esses argumentos, mais especificamente lá no IGTV, mas o link vai estar aqui na descrição se você quiser assistir. É um vídeo curto de 8 minutos, vê e espalha por aí no Zap porque corre muita desinformação nesse assunto. E por fim, eu quero entrar muito rapidamente também em outro tema muito polêmico que chegou muito nas minhas redes sociais, que foi a questão da reforma de mídia. No programa de governo, o Haddad propõe a democratização da mídia. E as fake news correm para disseminar que o que o Haddad está propondo é a censura de mídia. E em nenhum momento, eu quero deixar muito transparente aqui, o Haddad propõe nada de censura de conteúdo. O programa, o Haddad propõe a regulamentação econômica da mídia, ou seja, controlar a formação de oligopólios midiáticos. No Brasil, 6 famílias comandam a comunicação. A Rede Globo atinge 100% dos lares. A internet já fez um amplo trabalho de democratizar a informação. A gente tem aí 40% da população, um pouco mais do que isso, que acessa a internet o tempo inteiro e que não depende estritamente da mídia de massa para se informar. Mas a outra parcela do país depende da televisão, depende dessas emissoras. Esse tipo de lei não é tipo de lei socialista, eu não sei de onde que isso saiu. Os Estados Unidos, por exemplo, têm leis de regulação de oligopólios para não deixar que uma emissora controle. Por quê? Qual que é o grande problema disso acontecer? É só uma emissora que direciona a política ideologicamente a sociedade. E a proposta do programa de governo do Haddad é promover, ou seja, essa bandeira, levar essa bandeira à frente de uma reforma de mídia, ou seja, da democratização de mídia, de modo a que mais veículos possam aparecer, fortalecendo o desenvolvimento regional das emissoras e a produção regional de mídia, de modo a dar voz à pluralidade dos veículos. Não tem nada a ver, deixo claro, isso é fake news, não tem nenhum momento nada de censura de conteúdo, isso é mentira. O Haddad é radicalmente contra qualquer tipo de censura de conteúdo. E eu entendo que a gente tem assim alguma preocupação com essa questão de censura de conteúdo e de informação, porque nós vivemos uma ditadura militar há pouquíssimo tempo. O nosso país viveu a censura da informação e nós não queremos viver esse período mais. Então, eu entendo que a gente se preocupe sim, mas o Haddad, para além de ser radicalmente contra qualquer tipo de censura de conteúdo, ele tem consciência de que, gente, quem vai legislar, quem vai redatar e aprovar um projeto de lei aqui, e deixo claro, ele não tem nenhum projeto para se espelhar, ele tem vários para se inspirar. Ele cita o dos Estados Unidos, ele cita o da Argentina, mas ele não cita em nenhum momento um projeto que vai ser é esse projeto aqui que a gente quer. Ele quer que isso seja feito no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, em conjunto com o Legislativo, tá? Quem vai redatar, quem vai aprovar isso, até porque eu não sei se todo mundo está ciente, mas o Executivo sozinho, ele não é capaz de tomar esses tipos de decisão para o país. Ele é capaz de promover essa agenda e de tentar levar isso à frente, mas isso é feito em conjunto com os outros espaços de decisão na sociedade. Mas ele está deixando claro que o seu programa de governo vai levantar a bandeira da democratização da mídia, que a ideia é basicamente regular a regulação econômica da mídia para que nenhum veículo fique grande o suficiente de modo a que outros veículos não consigam aparecer e não consigam representar a pluralidade das vozes no país. Tá bom? E esses são os 3 mitos que eu quis trabalhar aqui. Espalhe esse vídeo por aí. Pessoal, é nossa tarefa combater a desinformação agora. O máximo que der. As pessoas estão recebendo mentiras. A campanha do cara não está fazendo acidentalmente isso. Ele está produzindo mentiras. Essa eleição dele está sendo feita para fraudar mesmo a população, para enganar a população. E não dá pra gente assistir uma população inteira como a do Brasil eleger um cara com base em mentira, porque é o que vai acontecer. Tem muita gente que vem falar, mas por que ele é ruim se todo mundo que eu conheço vai votar nele? Existe essa questão porque tem muita gente desiludida assim com a política, gente. Eu entendo essa questão toda. Só que é preciso entender que ele tá fundando a campanha dele em mentiras e que a gente não pode pôr fogo em tudo e deixar o país inteiro ruir porque a gente tá descontente com uma coisa. Esse é o momento da gente ponderar, da gente ser calmo e da gente tomar as decisões de modo racional para que o país inteiro não pegue fogo por causa do nosso descontentamento. Siga nas redes sociais. Eu tô discutindo o tempo inteiro no Instagram, dia a dia com as pessoas, os temas e tentando dar subsídio para todo mundo que tá precisando de ajuda para dialogar. Me segue lá, minha arroba vai estar aqui na tela. Todos os links que eu mencionei vão estar na descrição. Apoie esse canal. Meu canal tem uma plataforma de apoio recorrente de financiamento e é assim que eu sustento esse trabalho. Se inscreva aqui, curta o vídeo, divulgue por aí e a gente se vê nas ruas dialogando com muita calma, com muita paciência para vencer as eleições e fazer a melhor escolha para o povo brasileiro, porque esse é o nosso desafio agora, tá bom? Um beijo e até a próxima.